Pessoal, bom dia, vamos lá? Bom dia, professor. Então, mais uma vez, bom dia. Nossa aula de hoje, complicações vasculares no diabetes mellitus. Eu vou pedir a vocês que entrem no chat e coloquem presença. Então, hoje falaremos sobre pé diabético. Essa conversa no nosso ambiente começa em 2001, quando eu e o professor Raimson Monteiro de Souza fomos ao primeiro encontro nacional de cirurgia vascular sobre pé diabético. Nós estamos falando aí de 25 anos. O que isso significa para nós? No tempo anterior a esses 25 anos, cada um fazia pé diabético de um jeito, como aprendeu com o seu professor, de algum modo. Isso não estava sistematizado no nosso país. E óbvio que isso tinha um impacto enorme do ponto de vista de resultado, sobretudo na nossa cidade, no nosso estado. Eu vou falar inicialmente de nossa cidade, porque depois a gente vai entrar com a lógica de compreender o nosso estado Amazonas. Então vejam que o tempo passou, 18 anos depois, tivemos a oportunidade de fazer um curso aqui sobre neuropatias e pé diabético em 2019 e começar a discutir em profundidade pé diabético no nosso ambiente. Lembrar que, no Brasil, metade dos pacientes que são diabéticos desconhecem a doença. Eu fui rever essa estatística ontem, ela permanece igual. Metade dos pacientes que são diabéticos não se sabem diabéticos. Desculpa, é a 10ª causa de morte no país e cerca de quase 4% dos óbitos em 2024. Agora veja esses dados. O Brasil, em 2024, registrou 20 milhões de pessoas com diabetes, é cerca de 10,5% da população adulta. E a doença foi responsável por 111 mil mortes no país, observa isso. E os gastos globais com tratamento no Brasil foram da ordem de 45 bilhões de dólares. Isso aí dá perto de 250 bilhões de reais. Imagina o tamanho desse recurso se isso fosse investido prioritariamente em prevenção do pé diabético. Posicionando o Brasil como o terceiro maior em gastos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E muito bem, dados de 2022 mostram que foram registrados quase 68 mil óbitos atribuídos ao diabetes. Agora, observa que em apenas 2 anos, pulou para 111 mil, dobrou o número de mortes por diabetes no Brasil. São fatores de risco para aterosclerose coronariana e periférica, 2 vezes maior em homens, 3 vezes maior em mulheres. E por que 3 vezes maior em mulheres? Por conta da perda da proteção do estrogênio após a menopausa. Consome nos Estados Unidos aí 1 bilhão ano, no Brasil, entre 90 e 96, quase 3 mil amputados. Existem aí no Brasil, na média, 13,8 amputações por 100 mil habitantes, o que significa amputações, sobretudo, por trauma e por câncer ósseo. E no número que nós vamos ver a seguir, 180 por 100 mil, e isso dá quase 13 vezes mais nos pacientes diabéticos. Então, é uma tragédia, é um quadro de saúde pública muito grave. Ele tem uma explicação. Em Manaus, cerca de 20 novos casos de pé diabético por mês. E no Brasil, as estimativas de amputação, no ano de 2024, quase 6 mil amputações no SUS por ano. Isso dá uma média de 31 amputações por dia, o que traz que em 2022 e 2023, a média também se manteve aí na faixa de 11 mil amputações por ano. E é um número que tem aumentado consistentemente nos últimos anos. E aqui vocês vão ver, na classificação de Wagner, no quadro admissional, geralmente o paciente já vem de Wagner 2 para Wagner 4. Wagner 4 é quando existe infecção e osteomielite. Os pacientes chegam geralmente com monodroga, glibenclamida, que é o que existe no SUS, e o que é curioso aqui é que 1/4 desses pacientes não toma nada, não toma nenhum remédio. Isso é um quadro muito preocupante. E esse slide aqui, ele esclarece com muita precisão o porquê que isso acontece e por que a gente não presta atenção em pé diabético.
Dos pacientes que chegaram ao João Lúcio e 28 de agosto, que ganham até um salário mínimo, nós estamos falando aí de 70%. Até 2 salários mínimos, perto de 30%. E que ganha mais de 3 salários mínimos, apenas 3%. Então, observa, é uma doença que acomete prioritariamente pacientes de classe desfavorecida, pessoas humildes que ganham até um salário mínimo. Então, é por essa razão que é uma doença silenciosa, a gente não vê essa doença. E é um quadro, do ponto de vista social, horroroso, porque envolve deformidade, amputação, perda de trabalho e situações muito graves. Se nós somarmos aqui a amputação maior e a amputação menor, 40 com 14, nós vamos ter 54%. Então, observa que a chance do paciente ser amputado, se chegar ao pronto-socorro com uma lesão infectada nos pés, diabetes, a chance de ser amputado é maior do que a chance de sair sem amputação, sem deformidade. Aqui é um guideline publicado em 2019, que ainda é o mais atual, que orienta a prevenção e o tratamento da doença pré-diabética. E aqui o que ele traz de recomendações importantes? Para os médicos e pesquisadores, a prevenção da úlcera diabética, da úlcera de pé diabético, é o melhor caminho para prevenir graves morbidade e mortalidade na população com diabetes. E aqui as recomendações estão focadas no tratamento preventivo, de modo que os profissionais possam prover os adequados, os melhores cuidados para os pacientes diabéticos que têm risco de ulceração. Então, a ênfase é prevenção. O paciente apresenta, no geral, neuropatia, apresenta, eventualmente, claudicação intermitente, antecedentes, histórico familiar de diabetes, de doença grave, hábitos relacionados, por exemplo, ao sedentarismo, ao tabagismo, eventuais traumatismos locais que possam causar dano nos pés e, após o traumatismo, a infecção. Como é que vai funcionar esse exame físico? Obrigatoriamente palpar os pulsos. Não existe fazer diagnóstico pré-diabético sem palpar os pulsos. Fazer uso de um Doppler monofilamentar, por exemplo, monodirecional, por exemplo. Usar um monofilamento de 10 gramas. Eventualmente, diapasão, testar reflexo aquileu, e não havendo monofilamento de 10 gramas, pode usar palito e algodão para testar sensibilidade. E aqui entender como é que é feito esse teste de sensibilidade com esse monofilamento de 10 gramas. Vocês estão vendo aqui, tocando em pontos específicos dos pés. Este é o monofilamento de 10 gramas, é um equipamento que é muito caro, deve custar uns R$ 80. É uma haste de plástico muito fininha, que não machuca, e é desse jeito que é feito o teste. Ó. Eles vão tocar em pontos diferentes dos pés, paciente com os olhos fechados, e perguntar a ele, 1, se você está tocando, e 2, aonde você está tocando. E ele vai te informar se está sentindo ou não, e onde ele supõe que você esteja tocando. E é muito comum a alteração de sensibilidade nos pés no paciente diabético por meio desse exame. A seguir, nós vamos ao diagnóstico do exame menos invasivo para o invasivo. Então, a gente vai começar o exame com um exame de Doppler, um duplex scan. E nos casos que nós temos a intenção de operar, esse doente vai para a arteriografia. Então, aqui vocês estão vendo um exame de Doppler sendo passado na artéria tibial posterior de um paciente diabético. Vocês estão vendo aqui uma curva trifásica na tela. E este é o exame hoje de eleição para que a gente inicie o rastreio do paciente com pé diabético. Aqui vocês estão vendo uma angiotomografia em 3D com uma oclusão grave, curta, mas grave, no canal dos adutores de Hunter, ali no final da artéria femoral, início da artéria poplite, no membro inferior esquerdo. Vocês estão vendo aqui em múltiplas posições, e observa que tem uma área, uma rede de colateral ao redor da lesão. São essas artérias colaterais que vão tentar manter o fluxo da perna. Aqui um outro caso grave de oclusão. O paciente tem uma oclusão de artéria ilíaca comum esquerda e observa essa miríade de artérias ao redor.
Essas artérias são o suprimento de artérias colaterais que estão suprindo o membro inferior esquerdo. E observa, logo no terço superior da tela, vocês vão ver a artéria mesentérica superior saindo da aorta e dando vários ramos, somando-se a essas anastomoses para anastomoses naturais para a artéria ilíaca externa esquerda. Então, boa parte do suprimento arterial aí desta perna está se dando pela artéria mesentérica inferior. Aqui vocês estão vendo o resultado de uma prótese de um bypass aorto-bilíaco, em que foi feita ainda a arteriectomia, retirada da placa para colocação da prótese. Observa a quantidade de gordura na túnica média dessas artérias, como vocês estão vendo aí. No paciente diabético, nós podemos usar a classificação de Texas, que é uma classificação muito simples. Classificação nível 0, o paciente não tem alterações. Nível 1, ele tem neuropatia sensitiva, tem alterações de sensibilidade nos pés quando você faz o teste com o monofilamento de 10 gramas. O nível 2, ele tem neuropatia mais deformidade do pé. Vocês vão ver um pouco adiante aqui o exemplo de deformidade, porque retrai os artelhos, retrai os dedos dos pés e engarra em martelo. E o 3, ele tem neuropatia mais deformidade do pé e ulceração. E aqui uma outra classificação criada por Guilherme Pita e Jackson Caiaf, dois grandes amigos dessa casa, já estiveram conosco aqui diversas vezes, tratando do tema pé diabético e outros assuntos da vascular. O Jackson Caiaf faleceu ano passado, faleceu muito jovem. E aqui vocês estão vendo a classificação que eles criaram, que coloca aqui no grau 3B, com úlcera profunda, sem infecção e sem atingir o osso, encaminhar para um polo secundário de pé diabéticos em até 48 horas. Quando houver grau 3C, infecção profunda com celulite, abscesso, tendinite, sinovite, osteomielite, internação imediata. E no grau 3E, quando houver necrose ou gangrena extensa, internação imediata também. Eu sempre questionei os dois por conta desse grau 3D, com necrose ou gangrena localizada, porque eu entendo que esse paciente também deve ser internado de forma imediata e esse pé diabético tratado como urgência. Aqui é a página de categorias daquele guideline de 2019 que eu falei para vocês no início da aula. E aqui tem dados importantes que a gente deve prestar atenção. No grau 0, o paciente não tem alteração de sensibilidade nos pés e não tem doença arterial periférica. Esse paciente diabético deve ser avaliado pelo especialista, pelo vascular, todo ano. O paciente que tem baixo risco, classe 1, ele tem ou alteração de sensibilidade nos pés, neuropatia diabética, ou doença arterial periférica. Deve ser reavaliado pelo vascular entre 6 e 12 meses, ou seja, 2 vezes por ano. O paciente grau 2, ele tem alterações, risco moderado de ulceração. Ele tem neuropatia mais doença arterial periférica, ou ele tem neuropatia e deformidade no pé, ou ele tem doença arterial mais deformidade no pé. Esse paciente precisa ser visto, na média, entre 3 e 6 meses, idealmente a cada 3 meses. O paciente que tem alto risco de ulceração, vamos prestar atenção, diabético com alto risco de ulceração, classe 3, ele tem alteração de sensibilidade nos pés ou doença arterial periférica, somado a um ou mais dos que se seguem. História de úlcera de pé diabético, história de amputação maior ou menor por conta de diabetes e paciente renal dialítico. Esse paciente deve ser avaliado mensalmente, no máximo a cada 3 meses, pelo especialista, pelo cirurgião vascular. Aqui vocês estão vendo um caso de úlcera de pé diabético crônica grave. E faça uma conta aí, por favor. Verifique quantos pododáctilos existem aí nesse pé. Só 4. Pronto, esse paciente já foi amputado. Esse paciente é esse aqui, ó. Ele tem perda de sensibilidade, ele tem doença arterial periférica e tem histórico de amputação. E esse paciente precisa ser avaliado todo mês. E é preciso tratar essa úlcera, tirar a carga de cima dessa úlcera. Outro paciente,
situação análoga, observa uma coisa interessante aqui. Nós falamos de retração dos pododáctilos. Observa que esses dedos estão deformados em martelo. Estão vendo? Ele já teve amputação parcial do hálux e ele tem uma cicatriz enorme aí de limpeza cirúrgica prévia com retirada de tendão. E ele ulcerou de novo. Então, é um paciente de alto risco para amputação de extremidade. Então, esse aqui é o caso clássico que a gente precisa estar acompanhando todo mês. Curativo permanente, tirar a carga dessa região. Aqui vocês estão vendo um molde. Antigamente era desse modo que se fazia, ainda em alguns lugares ainda fazem desse jeito. O paciente coloca o pé no molde e vai ficar impresso aí a área de lesão daquele paciente da última foto. E ele também pisa na tinta guache e a gente vai obter os pontos de pressão no topo da caixa, que é um podograma. E a gente consegue ver ali no pé direito aonde está a lesão. Como é que distribui a carga dessa lesão? Esse calçado ele vai ter um ressalto nesta região aqui, ó. Esse ressalto ele é mais fundo. O que é a ideia? Imagine a imagem de um donut, de uma rosquinha. Imagine a imagem de uma boia de criança de piscina. O calçado vai ter que ter um ressalto, com mais ou menos esse formato, desenhado na palmilha, de tal modo que a área central desse círculo seja mais fundo. Que é a consequência disso? A carga vai se distribuir pelo bordo dessa circunferência. E o ponto central, a carga é zero. É exatamente o que se deseja. O calçado tem que ter essa característica para permitir carga zero no local da ulceração e o paciente cicatrizar. Alterações no diabetes, perda de sensibilidade nos pés, eventual deformidade com aumento da pressão plantar, que ele vai ter uma pisada viciosa, história de ulceração e amputação recente. E aqui vocês estão vendo um pé que tem a retificação do cavo plantar, por isso que está ulcerando na região central do cavo plantar, porque existem calçados que têm um ressalto no cavo plantar. Lembram disso? Que a palmilha não é plana. Essa palmilha que tem esse ressalto no arco plantar, ela é péssima para um paciente diabético que tem pé insensível. E observa também que esses pés, os dedos estão retraídos, eles não estão alongados. Isso por conta da neuropatia. Entender aqui um, um quadro muito importante para a compreensão da irrigação dos pés, que são os chamados angiosomas. O angiosoma em verde é o que responde, é o que é nutrido, suprido pela artéria tibial anterior. O angiosoma lateral fibular, ele é regido pela artéria fibular. E o angiosoma em magenta, em laranja, em cor de terra aí, ele é suprido pela artéria tibial posterior. Então observa que ele pega calcâneo, ele pega a região plantar medial, hálux e metade do segundo pododáctilo. E a região lateral plantar e os terceiro, quarto e quinto pododáctilos são regidos, são mantidos pela artéria pediosa ou artéria tibial anterior. Então, isso é interessante porque a gente vai ver lesões graves, como esse caso aqui, ó. Qual que é esse angioma?
Vocês estão conseguindo me ouvir e ver? Agora sim. Por favor, Certinho. onde parou? Vocês viram isso aqui? Vimos. Eu Parou tava em mostrando angiosoma, enquanto isso. Você ia perguntar qual era, acho que de alguma. Qual era o angiosoma? Isso. Então, vamos lá. É o angiosoma de artéria tibial posterior, essa lesão. Então, numa hipótese de revascularização, é muito importante tentar revascularizar a artéria tibial posterior, nesse caso específico. E agora? Guardar um aforismo para sempre, que diz o seguinte: infecção no pé diabético avança pela bainha dos tendões. Então, vamos ver aqui uma coisa. Ó. A limpeza cirúrgica, esse paciente veio do interior para nós. A limpeza cirúrgica teria que ser feita nesse sentido aqui. E foi exatamente isso que nós fizemos quando o doente chegou. E aqui o pé dele cicatrizado 6 meses depois. Esse paciente ia perder a perna. Esse ferimento que vocês estão vendo plantar aí é um abscesso de necessidade. Já tinha tanto tecido apodrecido dentro do compartimento que estava necrosando a pele para tentar vazar. Então é muito importante entender essa dinâmica da infecção na bainha do tendão. Por qual razão? Porque a bainha do tendão é avascular. Por ser avascular, tem pouquíssima defesa. E é por essa razão que a infecção caminha pela bainha do tendão. São principais causas de morte no doente diabético. Sobretudo doença coronariana. 1 de cada 4 tem doença coronariana grave, acidente vascular cerebral e insuficiência renal crônica. Esses pacientes se submetem a 3 vezes mais cateterismo, 3,5 vezes mais cirurgias cardíacas que a média da população, quase 3 vezes mais cirurgias vasculares, obviamente, que a média da população, e 2 vezes mais exames não invasivos que a média. Então, é muito mais importante investir na prevenção do que ter aquele custo que vocês viram lá de bilhões de dólares em tratamento de pacientes que poderiam ter a prevenção como a chave do ponto de vista de saúde pública. O tratamento cirúrgico vai envolver limpeza cirúrgica imediata, revascularização e eventual amputação, se a revascularização não der certo, ou, eventualmente, quando já chega numa fase tão grave como aquela anterior, que não tem outro caminho que não seja a amputação maior ou menor. Aqui vocês estão vendo um exemplo de um bypass fêmuro-poplíteo, e aqui o caso real, a veia safena implantada na artéria femoral e implantada na artéria poplíteo, um bypass fêmuro-poplíteo. E aqui vocês estão vendo, como resultado, a artéria fibular descendo aqui, ó, irrigando o pé. E dá para ver mais distal aqui, a artéria tibial posterior também irrigando o pé. Então, esse paciente evoluiu bem, é cicatrizado, à custa dessa revascularização. Essa imagem é uma imagem muito interessante. Aqui vocês estão vendo um cateterismo acontecendo, em que o fio-guia vai vencer a obstrução da artéria femoral. Passou agora e vai passar o catéter agora. Essa artéria larga que vocês estão vendo ali é a artéria femoral profunda. Era ela que estava mantendo a perna. Então, observar aqui de novo. Vamos ver aqui. O fio-guia vai vencer a obstrução, ó. Um fio-guia de ponta muito maleável. E, na sequência, passa o catéter. Venceu a obstrução, ganhou a lesão. A partir daqui, passa um stent. É isso que vocês estão vendo aí, artéria aberta, com o stent dentro. Contraste fluindo perfeitamente. Ó. Uma artéria que não havia. Aí, ó. Percebem? Artéria reaberta aqui. Mais adiante, o mesmo caso, o mesmo paciente, vocês vão ver ó, a artéria toda aberta à custa de múltiplos stents. Uma sequência de stents na artéria femoral. E refeito o fluxo dessa artéria até o pé. Muito bem. O paciente chegou com antibiótico. O que a gente faz? Perdão, chegou com infecção. O que a gente faz? Conforme São Forgás de 2025. Se for uma infecção leve, moxilina clavulanato, ou uma cefalosporina de primeira geração, ou clindamicina. Eu geralmente faço moxilina clavulanato. 1 grama, 12 em 12, 14 a 21 dias. No
Paciente com infecção grave, iniciar ciprofloxacina mais clindamicina ou metronidazol associados. Geralmente utilizo clindamicina porque concentra bem em ossos. Então, cipro mais clinda geralmente é a opção quando interno paciente por infecção grave. Esse é um caso gravíssimo, já havia sido tratado anteriormente, aquele que eu falei para vocês, tem que ser avaliado todo mês, não tem como. O paciente volta com uma infecção gravíssima no calcanhar, amputação isso aí, porque esse calcanhar não tem salvação. Com licença, Outro professor. paciente de amputação. Pois não? Bom dia. Quando a gente sabe Bom quando dia. desbridar e quando só mudar o esquema de antibiótico? Desbridar obrigatoriamente sempre. Não há como tratar pé diabético sem desbridamento. Num cenário horroroso em que você não tivesse antibiótico, se desbridar amplo, sendo mais agressivo que a doença, é possível cicatrizar o pé sem antibiótico. Estou falando num cenário de exceção, de guerra. Agora, imaginar que é possível tratar pé diabético unicamente com antibiótico, não é factível. A doença vai evoluir. Então, assim, o adequado é internar ou eventualmente tratar ambulatorialmente, mas limpeza cirúrgica associada à antibiótico terapia sempre. Entendi, professor. Obrigado. Não de nada. Esses dois casos graves que eu estou mostrando para vocês aqui são casos de amputação. Por quê? Perdeu o calcânio, perdeu o pé. Esse tecido plantar do calcânio, ele não se recupera. A cicatrização vai ser sempre uma pele muito fina, então não tem condição de dar apoio ao pé. O resultado disso é amputação. Então, assim, esses casos, amigo, começam isso com essa hipótese aí. Imagina uma furada de prego que o colega, de forma desavisada, achou que era suficiente só tratar com antibiótico. Óbvio que a lesão evoluiu, um desbridamento seria um desbridamento simples no primeiro dia, evolui com uma tragédia como essa daqui. Então, isso aqui é um exemplo claro de que não é possível tratar pé diabético única e exclusivamente com antibiótico. Essa lesão começou pequenininha, com uma furada de prego, e evoluiu para isso aí que nós estamos vendo. Esse é um caso gravíssimo, paciente dentro de casa, dentro de uma rede, a família precisa trabalhar, o paciente abandonado dentro da rede. Só que a lesão era bilateral. Então, imagina o tamanho dessa tragédia. Esse é um quadro que eu gostaria que vocês nunca tivessem visto, e eu tenho a esperança de que, na carreira profissional de vocês, isso nunca mais seja visto, seja figura de livro, figura de aula. O que é isso? Amputação mal planejada. Começou com uma amputação de dedo de pododáctilo que foi mal feita, a gangrena evoluiu, a infecção evoluiu para uma amputação de perna, que não foi feita no nível adequado, evoluiu para uma amputação de coxa, já com infecção, de novo inadequada, e por fim esse paciente evolui com esse quadro infeccioso horroroso e vai para desarticulação de fêmur, que é uma cirurgia enorme. Esse paciente morreu 18 horas depois do procedimento. Então, assim, começou lá atrás com um ferimentozinho no dedinho do pé. Então, não é possível a gente não dar valor a isso, não prestar atenção e tratar de forma equivocada, ciente dos riscos que tem uma lesão no dedo do pé de um paciente diabético. Outra coisa importantíssima, dimensionar custo de ambulatório com o custo integrando endocrinologia, cirurgia vascular, fisioterapia, órtese e prótese, contra uma internação por mais de 30 dias. Os pacientes ficam meses no hospital, no pronto-socorro, quando deveria haver um ambulatório para que ele pudesse fazer hospital dia e retornar semanalmente, mais de uma vez por semana. Isso aí seria condição de salvar mais pacientes, menos amputação do que internação. Transferir tecnologia de confecção de palmilhas e próteses, que a gente tem pouca aqui no nosso estado, e essa é uma enorme necessidade. Tem na fila aí mais de 300 pacientes hoje aguardando reabilitação no SUS em Manaus. Aqui vocês estão vendo vários modelos de prótese, uma prótese articulada, o paciente marchando com ela. E aqui um exame de podobarometria. O que esse exame avalia? As pressões dos pés. Aqui vocês estão vendo um paciente já amputado. Os sensores estão, as palmilhas com sensores estão dentro dos calçados. E a gente vai ter a oportunidade de avaliar onde estão
os pontos de maior pressão no pé remanescente do nosso paciente. Uma lesão, um ponto de pressão no calcâneo. Então, observa aqui pontos de pressão em podobarometria. No topo da tela, no pé esquerdo, vocês vão ver que ele tem um ponto de pressão no hálux. Tem um ponto de pressão no antepé e outro ponto de pressão importante no calcâneo. Esse, geralmente, é o padrão. A média das pessoas, geralmente, tem esse perfil da esquerda aqui. Eu próprio, meu ponto de saída da minha pisada é no dedão do pé, no hálux. E fica esse ponto de pressão. Por que eu sei disso? Que um dia desse, eu dançando em casa descalço com a patroa, meia hora depois eu senti o dedo queimando. Eu fui observar, estava formando bolha. Por quê? Eu estava descalço. O ponto de pressão de saída do meu pé é no hálux. Então, essa coisa é interessante de você observar, porque é com isso que nós vamos fazer uma palmilha adequada para o nosso paciente, tá certo? A partir desse exame. Eu pergunto se a transmissão continua, se vocês estão me ouvindo. Estamos Sim, escutando, professor, certinho. Beleza, então. Aqui, professor Donaldo Jorge, da Fisiatria da USP, fazendo aquele curso aqui conosco, orientando confecção de calçado para pé diabético. Vocês estão vendo aqui ele mostrando os pontos de pressão plantar que deverão ser distribuídos no calçado adequado. E aqui um calçado adequado num paciente que já sofreu amputação do quinto pododáctilo. Então, observa que é um calçado todo acolchoado internamente em plastazote para proteger o pé do paciente e evitar novas ulcerações. Professor, não tá dando para escutar a reportagem. Então, vocês estão vendo aqui, esse é o projeto de doutorado da professora Marlene Faria. O que a professora fez? Desenvolveu uma prótese de madeira da região que suporta 1 tonelada de peso e tem durabilidade de ciclo de marcha de 3 anos. Ela rompe progressivamente, então, na hipótese de ela começar a desgastar, o paciente vai saber perto de 6 meses antes dela ficar danificada. Essa prótese ainda não está no mercado, mas seria uma ótima solução do ponto de vista de custo, se ela pudesse ser produzida em escala. Aqui, eu falava para vocês no início da cidade de Manaus. Nós temos uma característica no Amazonas. Metade da nossa população, 2 milhões de habitantes, estão na capital, e 2 milhões de habitantes encontram-se no interior do estado do Amazonas, nos outros 61 municípios. Aí pergunto de vocês, se tem esse número de pé diabético aqui, na metade da população, não vai ter um número igual ou semelhante na outra metade? O que vocês acham? Esses pacientes estão subdiagnosticados, não estão conduzidos de forma adequada, boa parte deles, quando adoece grave, vem para Manaus, já num cenário de alto risco para amputação, como é o caso daquele paciente que eu mostrei para vocês, que perdeu o antepé. Então, um recurso é utilizar a telesaúde na integração ensino-serviço. Lembrando que o Hospital Getúlio Vargas tem um programa
de telesaúde, apoiado pelo Ministério da Saúde, e lembrando que outras estruturas na cidade e no estado, como a UEA, a FUNAT, também tem, a Fundação Terceira Idade, também tem estruturas de telesaúde integradas. E aqui vocês estão vendo um caso de um paciente, de uma colega médica, passando o caso de uma lesão grave, com grave osteomielite, e eu devolvendo a imagem para ela, mostrando, sugerindo o padrão de limpeza cirúrgica, acompanhando não só o arcabouço ósseo, mas acompanhando também o tendão plantar desse hálux, que precisa ser tratado, precisa ser limpo. E observa que tem um abscesso de necessidade aí, esse abscesso está relacionado a essa enorme osteomielite que vocês estão vendo aí, de falange média desse hálux. Aí tem uma grave discussão aí sobre amputa, não amputa, em osteomielite. Eu tenho uma visão minha, tanto quanto particular. Faz limpeza cirúrgica ampla, se for possível salvar o dedo, o artelho, salve. Ah, mas ele vai ficar balante. É outra discussão, aí é a discussão para reabilitação. Mas o que for possível salvar, salve. Entretanto, não deixe doença ativa, não deixe infecção no pé. A limpeza cirúrgica, ela deve ocorrer para ser a primeira e a única, resolver o pé diabético. E aqui vocês estão vendo o caso colocado no sistema, o acompanhamento até a cura, até a alta. Esse paciente nunca veio para Manaus. Professor, eu não sei se o senhor está falando, mas não está saindo áudio. Vocês estão vendo um caso muito interessante aí, um paciente atendido em Parintins, resumo de tudo aquilo que eu falei para vocês. Um paciente já amputado, com lesão no pé remanescente. Um pé que já não tem um dedo, 2 dedos, aliás. Ele tem 3 dedos naquele pé. Um paciente já tinha uma nova lesão, uma lesão de calcânio, que veio para Manaus, nós tratamos no pronto-socorro, devolvemos um paciente para o município, já cicatrizando. Mas um paciente de altíssimo risco para amputação, biamputação. Então, se não houver o acompanhamento pelo especialista desse paciente, e lembra que esse acompanhamento tem que ser no mínimo mensal, nós vamos ter um grave problema em breve, esse paciente ir para amputação. Então, vocês estão vendo aí o uso de uma ferramenta chamada telesaúde e fazendo esse acompanhamento no interior, que é muito importante, e evitando amputações. A gente tem evitado uma média de 20 amputações ano por meio dessa ferramenta. Os senhores continuam me vendo e ouvindo? Sim, professor, Ouvindo, certinho. sim, mas o vídeo parou, né? Aí Aqui, tá só a tela preta aqui. ok, beleza. Aqui nós temos um outro problema, um pé de Charcot. Como resolver? Vamos lá. Prototipagem em 3D e busca de resultado. Isso aqui foi um congresso de cirurgia endovascular em que havia um tema chamado impressão 3D na saúde. E havia lá um brasileiro, que é o chefe da engenharia mecânica do Georgia Tech, que é o professor Glaucio Paulino, que ele fala o seguinte: transformar a engenharia em saúde para os nossos doentes. Ele é engenheiro. Eu falo o seguinte: é necessário que nós, por meio de evitar ações isoladas e tenhamos integração, possamos integrar equipe de saúde com equipe de engenharia, mecânica, robótica e automação, engenharia de materiais, vascular, enfermagem, fisioterapia, e nós possamos transformar engenharia em saúde para os nossos doentes. Aqui vocês estão vendo uma imagem muito interessante, vocês vão ver aqui o Guilherme Pita,
e o Jackson Caiafa, esse barbudo aqui próximo de mim aqui, esse que faleceu ano passado, com nossa equipe aqui de enfermagem, pessoal, alunos, e aqui o pessoal da engenharia, a professora Marlene Faria, com a equipe professor Aristides, com a equipe deles, utilizando podobarometria para prototipar palmilhas para o paciente diabético. E aqui vocês estão vendo a impressora 3D funcionando, o monofilamento entrando na impressora 3D, produzindo palmilha, e aqui a gente vai ter as várias etapas até a produção da palmilha adequada para a nossa paciente. E vocês vão ver que é uma doente que tinha uma lesão ulcerada no primeiro metatarso e que precisava descarregar a carga ao redor dessa lesão, tornando o ponto central carga zero, como eu já havia conversado com vocês. E é exatamente isso. Observa que é mais fundo o ponto aonde está a lesão, de tal modo que a carga saia do centro da lesão e seja distribuída ao redor, e o ferimento possa finalmente cicatrizar. Então, essa é a lógica de criar a palmilha para a paciente. E aí, volta o diálogo. Aqui em 2026, 25 anos depois, nós falando de minimamente algum avanço na área de pé diabético na nossa cidade. Posso dizer para vocês que avançou muita coisa, mas ainda tem muita coisa por ser feita. E aqui, de novo, um outro curso que houve para pé diabético em 2018, o curso de 2019, e depois disso não houve mais nada relevante na nossa cidade, no nosso estado. Um pouco mais adiante surge o projeto Eberprot da Fiocruz, que utilizou um fator recombinante tecidual injetado diretamente na lesão e recrutou 13 centros de pesquisa no Brasil para um estudo multicêntrico, aplicando o Eberprot, o fator recombinante tecidual, 3 vezes por semana durante 8 semanas. Então, o paciente teria que estar conosco durante 24 vezes. E nós, por meio do hospital, do ambulatório, à época, né, do hospital Adriano Jorge, estivemos incluídos como um desses 13 centros de pesquisa. E se vocês observarem, se somar a quantidade de pacientes que nós colocamos no projeto, comparado ao segundo e terceiro lugar, ainda dá maior do que a soma do segundo e terceiro. E vocês vão ver aqui as etapas de recrutamento. No final, nós randomizamos 124 pacientes diabéticos, com pé diabético, e hospital em Alagoas, da Universidade de Alagoas, com 76 pacientes, e a Policlínica Piquet Carneiro da UERJ, com 43 pacientes. Ainda somando o Hospital do Distrito Federal, nós temos aí os do segundo ao quarto lugar somados, não dá a soma desses pacientes que nós colocamos no projeto. E é isso aí. Esse é o resumo que tinha para trazer para vocês. E gostaria de reforçar a lógica de que a educação é o único caminho para melhorar esse cenário horroroso de amputações por pé diabético no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. E não é só na educação formal, do aparelho formador, universidade aqui, Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Faculdade de Medicina, a educação somada, integrada com o pessoal da escola de enfermagem, com o cenário da fisioterapia, com o pessoal da engenharia nos apoiando nesse contexto, e a chave de tudo está focada numa coisa: prevenção. Que nós possamos atender esses pacientes de forma preventiva e evitar, a todo custo, úlcera de pé diabético. E, não podendo evitar o ferimento, o diagnóstico e o tratamento precoce são a chave para evitar a amputação. Nós temos aqui ainda problemas a serem resolvidos. O primeiro deles é pobreza num país que é a 8ª economia do mundo. Esse problema não deveria mais acontecer. Não deveria haver pobreza num país como o nosso. Sobretudo se nós temos um sistema único de saúde que já tem aí 33 anos de existência. Condutas divergentes. Equipes divergem, fazem coisas diferentes e prejuízo do paciente. A não integração dos serviços. A vascular que não está integrada com a ortopedia, que não está integrada com o endócrino, que não está integrada com a fisioterapia, com a enfermagem, e lá vai. Ação conjunta na educação. Nós precisamos estar, de novo, integrados para propor educação preventiva, mas num trabalho, por exemplo, com a Escola de Enfermagem de Manaus. Em que momento que nós aqui, Faculdade de Medicina, estamos integrados com eles e vice-versa, nesse cenário de diabetes? Então, isso é muito importante ser trabalhado.
um resumo de alta que seja de verdade resumo de alta, que tenha tudo o que foi feito do paciente e que a próxima equipe que vai atendê-lo no ambulatório possa dar sequência, fazer o segmento, fazer um follow-up adequado. E, naturalmente, também reabilitar esses pacientes amputados e fazer órteses para os pacientes que têm ulceração. Então, é um cenário enorme, extenso. Só existe um local no SUS, em Manaus, que é um centro de reabilitação na colônia Antônio Aleixo, que faz órtese e que faz prótese também. É por isso que tem aí 200, 300 pacientes na fila esperando reabilitação. Esse paciente, eu pedi a ele se ele me autorizava a colocar o vídeo que ele havia me mandado como slide final da aula sobre cirurgia vascular. E ele disse para mim, não, tudo bem, doutor, pode usar. As alunas e alunos que estiveram comigo ontem no ambulatório, Araújo Lima, viram esse paciente, é um paciente bem amputado. Esse paciente, ele relata para nós uma tragédia contemporânea do século XXI, um paciente diabético biamputado. Ele é absolutamente fora da curva, porque, primeiro, ele tem uma mente poderosíssima. Ele não se deprimiu, ele conseguiu ser reabilitado, ele tem uma força de vontade enorme, que ele consegue caminhar, marchar de forma correta, com 2 próteses. Ele readaptou a casa dele toda, banheiro, ele dirige, mas ele é um paciente fora da curva. E é um exemplo enorme de vida, e é um exemplo para nós, na cirurgia vascular, de tudo aquilo que nós deveríamos ter tido a oportunidade de evitar. E é essa mensagem que eu trago para vocês, que isso aqui, nos próximos 20 anos, daqui a um tempo, daqui a 30 anos, quando um de vocês estiver aqui no meu lugar, dando aula de cirurgia vascular, aqui na Universidade Federal do Amazonas, por curso de medicina, possa mostrar uma imagem dessa como coisa que acontecia lá muito no passado, 3 décadas atrás, e que não é mais a realidade hoje. Essa é a minha esperança para a geração de vocês. Eu tenho também um outro último recado para dizer para vocês nessa manhã. Nós temos vivido um cenário em que uma mulher é assassinada a cada 5 horas e meia no Brasil. 400 mulheres foram assassinadas no Brasil entre janeiro e março de 2026. Foi o trimestre mais letal da história de feminicídio no Brasil, desde o início da série histórica em 2015. Então, nós estamos falando de um cenário horroroso. E ontem eu falava disso na aula de atenção ao trauma, e um aluno refletiu e disse assim, professor, isso só tem um caminho para consertar, não é? É por meio da educação. Eu digo, meu irmão, é por meio da educação, mas ela começa lá dentro de casa. Educar meninos que não odeiem mulheres. É a responsabilidade de toda a sociedade. Quando tudo for pedra, atire a primeira flor, tá bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, à disposição aqui, ainda temos 2 minutos. Muitíssimo obrigado aí pela atenção. Espero que ainda estejam aí, que que não tenha caído a transmissão. Não caiu não, professor. Muito obrigada. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Se os senhores têm alguma dúvida, estou aqui à disposição.